mais uma vez, é sexta-feira. Deixem-me pôr aqui a funcionar. Ah, Portanto, sexta-feira é o dia em que estou eu a apresentar este Washington fora de horas. Nós estamos aqui todos os dias a esta hora. À sexta-feira é a minha vez de estar aqui a apresentar. De qualquer maneira, como sempre, hoje estamos aqui com o sol a brilhar. Deixem-me ver qual é a temperatura muito rapidamente, que é para vos dizer como é que está o tempo aqui. Está bom tempo, parece, mas ontem teve um pouco de frio, um tempo assim um bocado nublado, um bocado estranho. Portanto, vamos a ver o que é que nos reserva hoje. Estamos em primavera aqui no hemisfério norte e neste momento o que é que temos aqui? Temos, vamos lá ver qual é a temperatura. Neste momento temos 11 graus centígrados. Portanto, ok, já estamos a funcionar bem. 11 graus centígrados lá fora, portanto deve aquecer mais. Portanto, hoje parece que vai ser um dia bem bonito. De qualquer maneira, eu como sempre, vou começar com os jornais. Tenho aqui, portanto, os jornais de hoje. Eu começo sempre com isso. Vamos ver o que é que diz o Washington Post. Tenho aqui a primeira página do Washington Post, está aqui, e é sobre a Cimeira do Clima que está a realizar-se virtualmente, convocada pelo presidente Joe Biden. Portanto, é uma cimeira virtual, não é? Pelo Zoom, como nós estamos a falar aqui, virtualmente. E tenho aqui, portanto, o título do Washington Post é precisamente, e diz: na Cimeira, Biden pede ação rápida sobre o clima. E depois, em subtítulo, diz que os líderes mundiais prometem cortar as emissões. Portanto, depois tem aqui uma notícia relativa à Covid, é esta notícia aqui, que diz que a vacina da Johnson Johnson poderá estar a regressar. A vacina foi suspensa depois de terem sido noticiados 6 ou 7 casos de pessoas que desenvolveram coágulos sanguíneos, uma delas morreu depois da vacina. Há que dizer que a vacina já tinha sido dada a 7 milhões de pessoas, portanto 7 casos é muito pouco. De qualquer maneira, portanto, essa é a primeira página do Washington Post. Depois temos aqui a secção de metro, portanto, que diz respeito a Washington, e o grande título é precisamente sobre a tentativa de Washington se tornar num Estado. Portanto, a Câmara dos Representantes já votou a favor disso, agora tem que ir ao Senado, é pouco provável que passe. A questão é uma questão política. Se a capital, que é um distrito, não é um Estado, for considerado um Estado, ganha 2 senadores no Senado e serão certamente 2 senadores democratas. Portanto, é essa a grande notícia. Depois tem também aqui outra notícia sobre as vacinações. Diz que a espera pelas vacinas alivia na região de DC. Aqui nesta secção, uma reportagem interessante, ou gira, digamos assim, que é, tem aí cabelo, tranças, que diz que as pessoas regressam aos cabeleireiros depois da Covid-19. Depois tem também uma reportagem sobre como a China está a proibir a transmissão direta da cerimónia dos Oscars, porque pode ser que se mencione a China e eles não gostam disso. Na secção de fim de semana, temos aqui a secção de fim de semana, arte ao ar livre. Portanto, arte a ser exposta ao ar livre. Tem aqui uma fotografia muito interessante aqui no meio da página sobre isso, que eu vou-vos mostrar. Jardinagem e arte, como podem ver, e podem ver o tamanho daquilo. As pessoas, é aqui num jardim de Washington. Quanto ao New York Times, o que é que temos do New York Times? O New York Times temos também, claro está, a principal notícia é a notícia também sobre a cimeira virtual que podem ver aqui. Portanto, aqui, esta cimeira, e diz que Biden empenha os Estados Unidos em corte de emissões e os aliados juntam-se. Depois tem aqui um gráfico muito interessante que é sobre os cortes de emissões prometidos. Podem ver aqui
os Estados Unidos, portanto, uh, estão aqui, portanto, como está agora, vai ser reduzido. Depois, logo a seguir, a União Europeia. Depois temos a Índia, que vai subir, e depois a China, que vai continuar a subir brutalmente e que não fez nenhuma promessa. Disse que depois de 2030 poderá fazer reduções das emissões. E a China é já, portanto, o país que mais emite gases que causam o efeito de estufa. Portanto, isso no New York Times. Vamos agora ver o que é que se passa na nossa região. Não sei se tem aqui já ouvintes em linha, não estou a ver. Talvez seja aqui, de qualquer maneira, se estão em linha, digam-nos qualquer coisa. Depois, portanto, vou começar com as notícias e vou começar com notícias dos Palopes. Vou começar com Moçambique, onde o presidente do município de Nampula, na província do mesmo nome, Paulo Vahanle, foi condenado a 18 meses de prisão e 12 meses de multa por crime de abuso de cargo e função. A pena foi ditada hoje, vai ser convertida em multa. Ele e 4 colaboradores seus foram condenados pelo mesmo crime, foram ilibados de outros 4 crimes por, segundo o juiz Mohamed Khalid, a acusação não ter preenchido os requisitos legais. No final, Paulo Vahanle reiterou não ter cometido os crimes de que foi acusado e sublinhou que o que fez foi melhorar a vida dos munícipes e o tratamento dos resíduos sólidos. O advogado do autarca, Simon Makwan, considerou a sentença política e não jurídica. Vahanle é da Renamo, o principal partido da oposição. O advogado disse que há cidadãos com problemas que põem em causa o país e a imagem do território a nível internacional, mas estes nunca são chamados para os tribunais. Portanto, isto era o antigo presidente do município de Nampula. A Procuradoria-Geral da República em Cabo Verde anunciou a detenção de um cidadão de nacionalidade russa que se encontra na lista de difusão vermelha da Interpol. O indivíduo está em prisão preventiva em São Vicente, enquanto as autoridades dão seguimento ao processo de extradição. Sem revelar a identidade ao crime de que é acusado, a Procuradoria disse que ele foi detido no dia 20 em São Vicente a pedido da Interpol. A nota acrescenta que o Tribunal confirmou a decisão e as autoridades deram início ao processo de extradição. No mesmo documento, a Procuradoria-Geral da República recorda que este é o 5º pedido de extradição que Cabo Verde recebe em menos de um ano, sendo os demais provenientes dos Estados Unidos da América, da Roménia, da Itália e do Reino Unido. Refere que os processos da Roménia e Itália estão concluídos, aguardando-se neste último apenas a remoção da extradição pelo país requerente. Parece que tenho aqui algumas mensagens, vou ver, são mensagens para nós ou não. Vamos lá ver. Não, parece que não. Pensei que me estavam a mandar mensagens pelo WhatsApp, mas não estão. Portanto, muita gente, obviamente, a querer fugir ou a passar por Cabo Verde e a ser apanhada pela lei. Portanto, os Estados Unidos estão envolvidos num caso de extradição do empresário colombiano Alex Saab. Esse foi detido a 12 de junho do ano passado pela Interpol e pelas autoridades cabo-verdianas durante uma escala técnica no aeroporto internacional Amílcar Cabral. Os Estados Unidos acusam Saab de ter branqueado 350 milhões de dólares. Em São Tomé, o Instituto de Segurança Nacional começou a regularizar os salários de 7 meses em atraso de centenas de trabalhadores do ramo de turismo e hotelaria depois de protestos esta semana. A garantia foi dada pelo diretor do Instituto, Miquel Viegas, que justificou o atraso com um problema técnico. Mas quem não recebe é que não gosta. Os trabalhadores têm direito a 85% dos seus salários, de acordo com o plano de emergência do governo para enfrentar a pandemia, enquanto as empresas pagam os restantes 15%. Há 7 meses que o governo não paga a parte correspondente e, como disseram alguns trabalhadores, vivem por 10 dólares por dia. Portanto, isso em São Tomé. Eu tenho aqui mais notícias dos nossos países. Em Moçambique ainda, o Programa Alimentar Mundial avisou que a crise humanitária em Moçambique está a deteriorar-se rapidamente como resultado da rebelião armada no norte do país, com mais de 950 mil pessoas a necessitarem urgentemente de ajuda alimentar. A organização disse que os mais afetados são crianças, onde se registra um crescente número de casos de má nutrição. Quase 21% das crianças disseram que os mais afetados
São crianças onde se registra um crescente número de casos de má nutrição. Quase 21% das crianças deslocadas têm peso menor ao normal, enquanto os níveis de má nutrição ascendem a 50%. O Programa Alimentar Mundial planeia ajudar cerca de 750 mil deslocados e membros vulneráveis de comunidades locais nas províncias de Cabo Delgado, Nampula, Niassa e Zambésia. Em Angola, o governo de Luanda rejeitou um pedido de extradição para uma manifestação contra o lixo na capital do próximo dia 1 de maio. A manifestação tinha sido convocada, e eu gosto disto, sob o lema Luanda lixada. É verdade. E de acordo com a lei, os promotores informaram as autoridades das suas intenções de manifestação, mas a manifestação não foi autorizada com base num decreto presidencial que proíbe concentração de mais de 10 pessoas na via pública devido à Covid-19. Portanto, lixo pode continuar sem manifestação. Luanda lixada. Enfim. Tenho aqui outra notícia de Angola. O Sindicato Nacional dos Professores e Trabalhadores do Ensino Não Universitário, o SINPETNO, diz que rondou em 70% uma greve que começou ontem. Na segunda-feira começa uma outra greve, que é a greve, portanto, creio que do SINPROF, do Sindicato dos Professores. Enfim, portanto, isso no que diz respeito aos nossos países. Vamos agora para mais notícias e vamos para a África. O presidente francês Emmanuel Macron disse hoje que não vai permitir qualquer ameaça à integridade territorial do Tchad. Macron falava na capital tchadiana, N'Djamena, onde participou no funeral do presidente Idriss Déby, morto quando visitava tropas envolvidas em combates contra rebeldes da Frente da Alternância e Convergência do Tchad, FACT. Não permitiremos que alguém ponha em causa ou ameace hoje ou amanhã a estabilidade e integridade territorial do Tchad, disse Macron num discurso no funeral. Os rebeldes disseram hoje que aviões tchadianos, com apoio de forças estrangeiras estacionadas no país, tinham bombardeado ontem à noite o seu posto de comando numa tentativa de matar o seu líder, Mahamat Mahdi Ali. Fontes francesas disseram que não houve qualquer operação militar por parte das forças francesas. Macron, juntamente com dirigentes de diversos países da região, juntaram-se a milhares de pessoas para participarem na capital N'Djamena no funeral de Déby. O presidente francês e os dirigentes regionais reuniram-se com o filho do falecido presidente Mahamat Idriss Déby, que foi nomeado presidente, e com membros do Conselho Militar que assumiu o poder após a morte do presidente. O novo presidente dissolveu o governo anterior e a Assembleia Nacional. A França tem uma base militar no Tchad, onde coordena operações contra rebeldes islâmicos na região, juntamente com os países do chamado G5, nomeadamente Burkina Faso, Mali, Mauritânia, Nigéria e, claro está, o Tchad. Os rebeldes da Frente da Alternância e Convergência não estão, contudo, associados aos grupos islâmicos, há que notar isso. A organização foi formada por oficiais dissidentes em 2016 e, portanto, não tem qualquer ligação com os rebeldes islâmicos que operam na região. Os rebeldes entraram no Tchad provenientes da Líbia, dizem estar a uma distância de entre 200 e 300 quilómetros da capital, mas disseram ter ordenado um cessar-fogo temporário para permitir o funeral de Déby. A agência Reuters citou fontes diplomáticas e militares francesas, como tendo dito que Paris irá considerar intervir no conflito se os rebeldes se aproximarem de N'Djamena e ameaçarem a estabilidade no país. Portanto, está feito o aviso da França, vamos a ver como é que os rebeldes reagem. Agora vamos para a Rússia, onde o político da oposição russa, Alexei Navalny, disse que vai começar a terminar gradualmente a sua greve de fome, declarada a 31 de março, para exigir tratamento médico adequado. Numa mensagem no Instagram, Navalny disse que tinha consultas que quer ainda consultas com um médico da sua escolha, mas acrescentou que já foi visitado por 2 vezes por médicos civis. Portanto, a greve vai acabar. Mas a crise diplomática entre a Rússia e outros países europeus, essa continua a agravar-se. Hoje houve mais expulsões mútuas de diplomatas. Moscovo acusou a Polónia de destruir as relações entre os dois países e confirmou que ordenou a expulsão de 5 diplomatas polacos, como retaliação à expulsão de 3 diplomatas russos de Varsóvia.
Por outro lado, a Lituânia ordenou hoje a expulsão de 2 diplomatas russos, enquanto a Letónia e a Estónia ordenaram cada um a expulsão de um diplomata russo. Ontem, a República Checa ordenou à Embaixada Russa para reduzir ainda mais o seu pessoal, depois de inicialmente ter ordenado a expulsão de 6 diplomatas, ao que a Rússia respondeu expulsando 8 checos. Portanto, tu expulsas 5, eu expulso 6, tu expulsas 5, eu expulso 8. Também ontem a Eslováquia ordenou a expulsão de 3 diplomatas russos. Espera-se que Moscou anunciou hoje uma medida de retaliação. Os Estados Unidos também anunciaram recentemente a expulsão de vários diplomatas russos. Vamos agora falar da Covid-19, mais notícias vindas da Índia, onde está a alastrar-se a um nível alarmante. As autoridades anunciaram 332.700 novos casos nas últimas 24 horas. É um número recorde. Pelo menos 6 hospitais em Nova Delhi esgotaram ou estão prestes a esgotar as suas reservas de oxigênio para os pacientes. E hoje, um incêndio num hospital na parte ocidental do país vitimou pelo menos 13 pacientes internados com Covid-19. O primeiro-ministro Narendra Modi tinha programado para hoje reuniões de emergência para se determinar medidas para lidar com o alastramento da epidemia. A Universidade Johns Hopkins, que acompanha a pandemia, disse que ainda tem quase 16 milhões de casos de infecção. O país com mais casos continua a ser os Estados Unidos. Entretanto, a agência France Press disse que o Japão deverá declarar o estado de emergência devido a um aumento dos casos de infecção, isto a 3 meses de abertura dos Jogos Olímpicos. Não vai, se calhar, haver. A Amnistia Internacional apelou aos 10 países membros da Associação das Nações do Sudeste Asiático, a ASEAN, para, na sua cimeira de amanhã, darem prioridade à proteção dos direitos humanos no Myanmar, para se impedir a situação de se tornar naquilo que disse ser uma crise humanitária. O dirigente da junta militar, que tomou o poder no Myanmar, o general Min Aung Hlaing, deverá participar na cimeira e a Amnistia Internacional pediu à Indonésia, onde vai decorrer a cimeira, para investigar as alegações que ele é responsável por crimes contra a humanidade cometidos no Myanmar. Pelo menos 738 pessoas já foram mortas desde o golpe de Estado em fevereiro. A China, embora não seja membro da ASEAN, vai participar. O ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, disse numa declaração opor-se o que chamou de intervenção inapropriada de fora da região. O ministro chinês apelou à comunidade internacional para adotar o que chamou de uma atitude objetiva e justa e fazer mais para aliviar a tensão em vez do oposto. Portanto, a China vai atuar ali como ao lado do novo governo militar do Myanmar. Nós falámos há um bocado nos jornais americanos sobre a cimeira virtual sobre o clima. Prossegue hoje. Cimeira convocada pelo presidente Biden. Hoje as atenções estão viradas para a tecnologia. Os empresários Bill Gates e Michael Bloomberg deverão falar na cimeira em que participam 2 dezenas de chefes de Estado e Governo e que assinala o regresso dos Estados Unidos ao Tratado de Paris sobre o combate às mudanças climáticas. Ontem, como já fizemos referência também, Biden anunciou que os Estados Unidos planeiam reduzir as emissões de gases que causam efeito de estufa entre 50% e 52% até 2030. Muito bem. Portanto, isto as notícias de hoje. Ouvintes, não se esqueçam de pôr muitos likes, muitos corações do programa. Entretanto, vamos ver agora o que é que está a bater. Portanto, a Mayra manda-me todas as sextas-feiras o que é que está trending, o que é que tem muitos likes, muitos corações, o que é que está a bater. Vamos ver. Portanto, o dia 23 de Abril, que é hoje um dia de grandes celebrações, é o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor, é também o Dia da Língua Inglesa e o Dia da Língua Espanhola. Speak English e habla espanhol. Por estes 3 temas partilharem o mesmo dia, ficou a sugestão de leitura. Na língua inglesa, Charles Dickens e Maya Angelou. Na língua espanhola, Cervantes e Isabel Allende. Boa leitura a todos, porque ler devia ser sempre trending. É o melhor. Livros. Pode-se ir atrás, à frente, enfim, ler-se sozinho. É bom. Hoje o Angola Saúde em Foco. Não se esqueça, amigo ouvinte. Portanto, entramos na Semana Mundial de Vacinação e a 25 de Abril celebra-se o Dia Mundial de Combate à Malária. Portanto, o Angola Saúde em Foco vai abordar estes 2 temas, vacinação e malária, hoje com a doutora Nádia Kamat. Portanto, se quiser discutir
a vacinação ou a malária, e por que não? Vacina contra a malária já existe, não? Pode se inscrever no nosso WhatsApp, nós contactamos no nosso programa, é ao vivo. Portanto, o número é 1-202-251-9466. Ainda trending no website da Voz da América, voaportuguês.com, o artigo que está a chamar a atenção especial dos leitores é Iurda guerra aberta com insultos e acusações. É verdade. A Igreja Universal do Reino de Deus está em guerra aberta com insultos e acusações entre a facção brasileira e a facção angolana, que não mostram muito amor cristão uns pelos outros. Os dirigentes continuam a degladiar-se na arena pública, acusando-se agora mutuamente de serem criminosos. Os pastores e bispos da ala angolana dizem que é apenas uma questão de tempo antes da Iurda em Angola ser definitivamente liderada e de forma autónoma pela direção angolana. Os da ala brasileira dizem nem pensar nisso. Dizem que a justiça angolana ainda não falou. Pode ir à nossa página na internet para ler os pormenores destas acusações. Temos lá também uma reportagem do nosso correspondente Manuel José, voaportuguês.com. Nas nossas redes sociais nós colocamos sempre uma pergunta. Queremos que os ouvintes vão lá, entrem no debate, deem a sua opinião e depois entrem no debate uns com os outros. É bom debater questões de forma cívica. Hein? Portanto, vamos ver. Vamos agora, e é precisamente o tema que temos lá, é para todos os angolanos e aqueles que são seguidores da Iurda, talvez mais. E é a seguinte a questão. O conflito entre as alas angolanas e brasileira da Igreja Universal do Reino de Deus ganha dimensões. E agora espera uma decisão da Justiça enquanto afeta milhares de fiéis que seguem essa denominação religiosa. Na sua opinião, qual é a origem do conflito? Como fica o fator fé nesse conflito? Deve o governo intervir? Como? Pode este desentendimento beliscar a relação entre Angola e o Brasil? Portanto, muitas perguntas. Vá ao nosso Facebook, Voa Português, vá lá ao tema do dia, temos lá 4 perguntas sobre isso, portanto, sobre o conflito nas alas da Iurde, qual é a origem do conflito, como fica o fator fé nesse conflito, deve o governo intervir e se isto afeta as relações entre Angola e o Brasil. Já temos lá várias respostas, por exemplo, o Benedito José. No nosso país mandamos nós, não é por causa dessa igreja que vai beliscar a relação do Brasil e Angola. O Salvador António diz que a origem do conflito é massa, dinheiros. Como fica o fator fé? Boa pergunta. A fé não é um comércio como fazem os pastores brasileiro e a URDA. O Domber 90 diz que a única coisa que o Estado deve fazer é extinguir esta turma de Angola e ponto final. Vamos ao Twitter. Um dos assuntos mais populares é a anúncia da morte de Shock G, o rapper produtor, coproduziu Tupac enquanto criava o indie level Humpty Dance como Humpty Hump. Gregory Jacobs, o carismático e afável produtor do rapper do Digital Underground, que atuou como Shock G e Humpty Hump, morreu aos 57 anos. O pai de Jacobs confirmou a morte do músico ao TMZ, embora a causa da morte permaneça desconhecida. Shock G foi instrumental nos bastidores, produzindo e aparecendo na canção inovadora de Tupac Shakur, I Get Around e So Many Tears, de 1995, entre outras, e trazendo um jovem Shakur para o Digital Underground. Meses antes do lançamento do seu álbum de estreia Tupacalypse Now, Shakur fez a sua estreia hipnotizante na música Same Song do Digital Underground. Tupac Shakur. Eu gostava do California Knows How to Party. Boa música. Muito bem. Estamos a chegar ao fim, amigos ouvintes. Eu ainda vou aqui abordar um bocadinho do desporto. Portanto, este fim de semana nos jogos na Europa de futebol, a seguir em Portugal, onde o Sporting, que ia com 10 pontos de vantagem, agora só tem, portanto, 4 pontos de vantagem agora, porque nos últimos 4 jogos, creio que só ganhou 1, empatou 3. E, portanto, o Sporting tem uma deslocação muito difícil este fim de semana, visita no domingo o Sporting de Braga e, portanto, à espreita está o Porto, segundo classificado, a 4 pontos, que na segunda-feira vai ao campo do Moreirense. Portanto, o Sporting com tarefa muito difícil, se perder e o Porto ganhar, o Porto fica apenas a 1 ponto. O campeonato está em aberto, não há dúvidas. Portanto, vamos a ver o que é que isto dá.
Em Espanha também tudo muito renhido. O Barcelona ontem ganhou por 5-2 ao Getafe. Atlético Madrid, que esteve um período mal, como ao Sporting, perdeu muitos pontos, também teve a mais de 10 pontos, mas agora parece recuperar. Ontem bateu o Huesca por 2-10, por 2-0. O Atlético Madrid tem 73 pontos, o Real Madrid tem 70, Barcelona está atrás, portanto, mas tem menos um jogo. O Barcelona este fim de semana também tem um jogo difícil, o Villarreal. Bom, amigos ouvintes, eu vou-me despedir. Vou recordar aos ouvintes que estamos, portanto, no Facebook, Voa Português. Estamos também no portal na internet, voaportuguês.com. Estamos, portanto, no Facebook Voa Português também. Facebook Live aqui todos os dias a esta hora, com outros colegas. Eu vou-me despedir desejando a todos um bom fim de semana. E não se esqueçam, amigos ouvintes, protejam-se, porque quando se protejam a si, com a máscara, protegem-se também aos outros. Até à próxima e bom fim de semana.